estamos com o professor Maurício José Rezende, na quinta conferência da CIMS. Boa tarde, professor. Sua palestra sobre o panorama tributário brasileiro foi extremamente interessante e alguns temas, alguns pontos que o senhor citou nos chamaram muita atenção. Um deles foi que todo o resultado que eu tiver depende das minhas escolhas, ou seja, todo acontecimento é resultado da escolha do indivíduo. Outro que nos chamou a atenção, que para você realizar um planejamento tributário coerente, eficiente, você tem que conhecer sua operação. E o terceiro foi a figura do vendedor de sonhos. Nesse momento de transição, com tantas novidades tecnológicas, mudança dos sistemas tributários, como que o pequeno e médio varejista pode alinhar o seu planejamento de tecnologia de informação, seu planejamento de negócios e tributário, para evitar cair em armadilhas, tomar passos errados, cruzar linhas indevidas? Bom, vamos lá, né? Essa primeira questão é bastante interessante porque ela traz uma visão que a escolha do indivíduo determina o ônus tributário. Já que o nosso foco aqui é abordar a questão tributária, o negócio em si depende de escolhas. Tá? Ou seja, o resultado hoje da organização depende de escolhas em função de uma legislação complexa que a gente tem. Nós temos uma legislação com diversos tributos em 3 esferas, municipais, estaduais e na esfera federal, onde está os maiores pesos da carga é o federal e o estadual. As escolhas da empresa hoje, elas basicamente estão relacionadas, as escolhas dos indivíduos na condução dos negócios nas empresas estão relacionadas a 4 pilares. O pilar do financiamento, o pilar da distribuição do resultado, o pilar do investimento e o pilar da localização. Dada a complexidade tributária, então nós poderíamos dizer que as nossas escolhas estão basicamente alinhadas com esses quatro paradigmas ou 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar da localização. Aonde eu vou instalar a minha empresa? Uma primeira escolha. Essa escolha vai remeter exatamente ao aproveitamento das melhores oportunidades tributárias, em função das oportunidades tributárias geradas por legislações estaduais, ou até mesmo uma legislação federal. Então, onde situar a empresa? O segundo aspecto é o tamanho do investimento. Vou ser uma pessoa física, vou ser uma pessoa jurídica, vou ter sócio, não vou ter sócio. Qual é o tamanho do meu investimento? Dado esse investimento, ele vai me dar uma configuração de tributação. O terceiro pilar é o pilar do financiamento. Como eu vou financiar minhas atividades? É capital próprio, é capital de terceiro? Como utilizar as estratégias do financiamento? Vou ser financiado pelo cliente? Então tem o efeito do preço de venda, ou seja, o valor do imposto está embutido no valor do produto. Então basicamente eu tenho um aspecto interessante no financiamento. Captação de recursos, o próprio financiamento pelo cliente, onde eu dou prazo para o cliente, ou seja, eu estou financiando o cliente, onde o fornecedor me dá prazo, está me financiando, isso influencia minha escolha tributária normalmente. E a última é os frutos do negócio. Eu extraí, eu produzi, eu trabalhei, comprei, estoquei, vendi, comprei, estoquei, vendi. Então o que eu tenho? Eu tenho a distribuição do resultado. Ou seja, de novo a escolha de como você organizar a arquitetura societária da sua organização frente aos dispositivos legais da legislação, você vai ter uma escolha de modalidades de distribuição desse resultado oferido. De novo, nós fechamos então a combinação das escolhas. Então essa é a sua primeira pergunta, acho que ela tem um fundamento interessante, porque nos leva a escolha do indivíduo, a escolha do homem de negócio determina o seu resultado, o seu lucro tributário e o seu lucro, ou seja, o resultado tributário e o seu lucro desejado, basicamente. Né? O segundo ponto abordado é em relação a... Poderia repetir? Ao conhecer a operação para realizar o planejamento. Não dá para escolher, não dá para fazer escolhas sem não ter o processo da educação tributária. A educação tributária se faz com boa contabilidade, com estruturação de tecnologias. O fisco está se estruturando. As tecnologias já estão adotadas pelo fisco. Nota fiscal eletrônica, escrituração em tempo real, gestão de estoques. Então, desse lado, eu tenho que trazer a tecnologia para gerenciar estoque, gerenciar vendas, diminuir desperdícios. Fizer o melhor, se eu tenho melhor sistematização contábil ou melhor otimização, eu vou fazer o quê? Eu vou usar a tecnologia para aproveitar esse elemento. De um lado eu tenho o fisco se modernizando e a empresa aproveitando esses elementos especificamente. Então esse seria um balanço dessas escolhas. De novo as escolhas influenciando especificamente esses resultados, né? Correto. E a última é a figura do vendedor de sonhos. Você tem dois elementos importantes. Dado
você tem pessoas inteligentes observando a legislação a todo momento. Se tivesse uma legislação simplificada, o próprio contribuinte poderia interpretar essa legislação. Quando você aumenta a complexidade, você incorre no quê? Em abrir brechas jurídicas, já que a nossa legislação é baseada no princípio da reserva legal, ou seja, está na lei, está determinado no regulamento. Aonde tem que tomar cuidado com os vendedores de sonhos? Vai instituir um planejamento tributário? Primeiro, tem que ter uma boa contabilidade. Para que a hora que você chegar alguém querendo fazer uma recuperação de crédito, vender um planejamento tributário para você já tem uma boa contabilidade alicerçada. Então você vai ter subsídios internos para saber qualificar se aquilo que estão se propondo tem um risco alto para a sua empresa, para o seu negócio. Existe possibilidade na legislação de fazer uma boa gestão tributária, otimizar o ônus tributário? Existe. Desde que você se prepare internamente contra o vendedor de sonhos. Quando eu falo dos vendedores de sonhos, é que ele tem os dois lados. Ele tem o lado bom e o lado ruim. A gente sempre quer pagar menos tributos. Nós temos esse foco no pagamento de tributos. Só que tem que tomar um cuidado porque a linha entre elisão e evasão é muito tênue. Então, se você não tem um planejamento alicerçado em documentação, uma legislação que o cerque, um princípio legal que dê suporte, ou seja, uma razão negocial de fato econômica, você pode incorrer em falso argumento. Sofisticar demais é onde entra o vendedor de sonhos, querendo te propor economias que não existem. Às vezes a solução não é economizar tributo, às vezes a solução é pagar tributo. Porque o seu problema pode não estar na economizar o tributo, está em rever a estratégia do negócio. Porque você está fora do negócio. Então não é economizando o tributo que vai te colocar no negócio, é rever a estratégia de preço, de localização, de distribuição, de custos. Você tem uma estrutura, por exemplo, muito engessada, você tem um giro de estoque travado. Então você está tendo perdas da sua margem, não pelo tributo. Às vezes a solução é pagar o tributo. Às vezes é aumentar o tributo, ou seja, e rever, talvez o problema está na estratégia do negócio. E essa é uma das questões importantes contra a questão do vendedor de sonhos. Porque às vezes o que a gente busca planejamento tributário quando a corda está no pescoço, né? Ou seja, a água subiu, o barco está afundando, então eu quero economizar. E chega alguém propondo, eu posso fazer, ou seja, no momento de desespero, a racionalidade, a emoção sobrepõe a racionalidade. Como eu não tenho uma estrutura contábil interessante, jurídica interna bem estruturada, leva eu a adotar medidas desesperadoras, ou seja, não rever o negócio como um todo. E o último ponto que você colocou é porque as empresas sonegam. Isso mesmo. Ou seja, tem duas coisas interessantes. As empresas sonegam porque é a falta de capital de giro disponível para a pequena empresa. A pequena empresa sonega porque não existe crédito barato no Brasil. Vamos usar o seguinte raciocínio. Qual é o risco de emprestar o dinheiro a alguém em um mês e emprestar em um ano? Ou seja, qual é o fator de risco? O fator de risco está relacionado ao tempo. A pessoa na qual eu emprestei o dinheiro pode vir a falecer, ou pode vir a assumir, mudar, e eu não encontrar a pessoa e receber o meu dinheiro. Uma pessoa que eu empresto o dinheiro dentro de um período de um mês, o risco é menor. Então, quer dizer, no mundo é assim. Dinheiro no longo prazo é mais caro do que dinheiro de curto prazo. No Brasil nós temos um raciocínio inverso. Dinheiro de curto prazo é mais caro do que dinheiro de longo prazo. Ou seja, nós estamos olhando um aspecto do risco e vamos ver como eu não tenho dinheiro. Quando é que a empresa precisa de investimento? É que nem a criança. Quando é que ela precisa de investimento? É na educação, é na fase de formação. É ali que ela precisa de planejamento e capital de giro barato, de incentivo do governo. Claro, as modalidades simples têm de incentivar do ponto de vista tributário, mas não é suficiente. Eu preciso de dinheiro para capital de giro. O que faz acontecer? Leva que as empresas caminham para o segundo plano. Sem planejamento, sem um aspecto cultural que influencia isso, levam elas então a sonegação como uma forma de fomentar as suas necessidades de mão de obra, necessidade de estocagem, necessidades, ou seja, pagamentos de curto prazo, suas necessidades de capital de giro no curto prazo. Isso pode fazer com que ele empurre a empresa no mercado. O indivíduo é de boa fé. No entanto, o meio econômico financeiro pode não estar proporcionando um incentivo econômico apropriado. Eu acho que essa é a minha leitura, esse é o meu raciocínio, né, nesse momento em relação a essas 4 questões que você colocou. Agora, a pequena empresa tem que se modernizar. A questão da tecnologia é um negócio que veio para ficar. Veio do lado físico. Agora, se a empresa quer ter dinâmica hoje, o primeiro elemento é buscar tecnologia. Uma contabilidade em tempo real. Imagina lucro por segundo, venda por segundo. Eu consegui medir minhas vendas, o giro do meu estoque, saber exatamente o giro dos clientes, novos clientes e velhos clientes. Ou seja, uma contabilidade baseada na tecnologia. É a contabilidade digital. Não só a contabilidade digital que eu tenho que entregar para o fisco como termos de conformidade. Talvez uma contabilidade digital, uma contabilidade em tempo real. Você, pelo seu celular você acessaria
o giro do seu estoque, você cessaria suas vendas. Vamos pensar em tecnologia. Tem que pensar na modernização tributária também. É o primeiro passo para buscar uma boa gestão. Okay? Obrigado aí pelas questões. Correto, professor. Muito obrigado por tudo e até a próxima.